Fala massa, saudações alvinegras, muito bom dia meus queridos, torcida do Galão, o Galo vai para as quartas de finais, batemos aí o Godoy Cruz da Argentina, o Galo fez um golzinho com o Natanael que garantiu a passagem do Galo para as quartas de finais, temos aqui um corte com a bancada do Linha de Passe da ESPN Brasil, também quero deixar os créditos, link na descrição do vídeo, vamos conferir aqui o que o Birner, comentaristas aqui, tem também o grande atleticano, o Bertozzi, todo mundo aqui falando dessa classificação do Galo, sequência de Copa do Brasil, né? Temos aí um clássico, o Cruzeiro no meio de semana. O Galo vai poupar no final de semana? Essas e outras notícias a gente vai acompanhar aqui nesse corte que eu separei para vocês. Muito informativo na sequência também com o Sport Center trazendo mais análise da vitória do Galo. Bora massa, conferir, se inscreva, deixa o seu like se ainda não se inscreveu. Então vem junto e vamos analisar a imprensa esportiva falando da vitória do nosso Galão. Bora! Vamos falar de Galo. Porque na Sul-Americana o Galo passou, o Fluminense já estava classificado, né? Eliminou o América de Cali. O Galo hoje venceu de nós. E como o Fluminense venceu os 2 jogos, o Galo também venceu os 2 jogos. E eu sei que tem algumas ressalvas, né, o Bertozzi, mas assim, um dia de classificação. Eu queria exaltar um pouquinho o Alexandre, que baita contratação do Galo, hein? Foi. Semana passada a gente discutiu, tá na hora do Cuca enxergar os sinais e dar mais espaço para ele, né? Isso aconteceu. Hoje, para mim, foi o melhor, mas destacar que o Vitor Hugo foi muito bem também, né? Nesse momento de ausência do Lianco, ele acabou se destacando também. Eu não quero ser o chato que fica toda hora falando, jogou mal, mas passou, jogou mal, mas passou, e daqui a pouco, jogou mal, mas foi campeão. Até porque isso está bem distante. Campeão jogando mal todo jogo. Porque a campanha sul-americana está sendo assim, né? Não teve nenhuma atuação brilhante até agora. Está nas quartas de final, vai pegar o Bolívar. O primeiro tempo, mais uma vez, muito pobre, nenhuma chance criada, com bola, muita dificuldade para gerar jogo, contra um adversário muito, muito frágil. Segundo tempo, depois do gol, contra um adversário muito frágil, né? Não sofreu, com exceção de uma intervenção do Everson, para variar, né? O Everson... Uma defesaça. Tenho que falar, né? O Everson está na expectativa da convocação, na minha visão, com razão, porque é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro na temporada e se estiver na lista vai ser com muita justiça, mas semana que vem tem clássico e o nível vai ter que subir para enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Este nível não chega para um confronto tão importante quanto o da semana que vem. Olha... Eu acho que o clássico por si só já mobiliza de uma forma que o Atlético vai subir esse nível. E tem condições de subir, tem elenco para isso. Os clássicos de Atlético e Cruzeiro, eles são muito imprevisíveis sempre. A gente já viu um time podendo rebaixar o outro, aí toma goleada. Os jogos são sempre muito duros. O que dá para falar, eu concordo com o Léo, é que o Cruzeiro é um time mais consistente hoje que o Atlético. Mas olhando para o time do Atlético, para o elenco do Atlético e por ser um clássico, eu não consigo dizer que o Cruzeiro tem alguma vantagem nesse confronto. Eu acho que depende muito da estratégia do Cuca. O Cruzeiro parece um time que gosta muito mais de ser atacado do que ter iniciativa. Eu acho que você não deve fazer aquilo quando você não está com o seu time pronto, que o adversário quer que você faça. Porque você tem o seu time pronto, você confia no seu modelo de jogo, na sua ideia de jogo, você adapta as características do adversário e faz o seu jogo da sua forma. O Atlético não tem uma forma de jogar, para mim, ainda. Então, eu acho imprevisível. O trabalho do Cruzeiro do Jardim tem menos tempo que o do Cuca e mostra mais impressão digital. Sim, bem mais. Isso me parece claro. Você diz que o trabalho do Jardim é melhor que o do Cuca? Sim, me parece claro. Com menos tempo, ele conseguiu mais resultado, inclusive o brasileiro... Não é garantia de nada, tá? Como disse o Birner, o mata-mata ele tem, e ainda mais, eu falei sobre um possível São Paulo e Palmeiras na Libertadores e vale o mesmo para o Clássico Mineiro semana que vem. Lógico. É claro que a gente está aqui já na reta final do programa, mais um minutinho, mas é claro que a Copa do Brasil, pela premiação e por ter o prazer que seria para eliminar o Cruzeiro, né? Tem um peso muito grande, mas hoje, se o Galo tem que olhar para uma competição, ele está caminhando na Sula, mas se ele tiver que escolher, a Copa do Brasil ainda é uma prioridade, está à frente. É que a Sula ela é mais viável. Sim. Se a gente olhar para os times que estão nela e para os times que estão na Copa do Brasil. Embora a Sula tenha do lado da Once Caldas e Del Valle, o Bolívar já é difícil, né? É complicado. Porque o primeiro jogo em La Paz ele é traiçoeiro. Mas a Copa do Brasil você tem mais pauleira aí, né?
Embora você, com Flamengo e Palmeiras fora, você tenha uma chave mais aberta, a Sul-Americana ela é esportivamente mais possível do que a Copa do Brasil. O perigo é negligenciar o brasileiro. Ano passado quase valeu o rebaixamento. Então precisa ficar de olho aberto. E com o clássico não se brinca, né? De jeito nenhum. O meu ponto é o confronto da Copa do Brasil. É isso, né? Mas quando toca a música, O Atlético para comentar esse precisa, confronto depois, assim né? como o Cruzeiro também precisa, o Atlético também precisa. Porque a gente sabe que uma eliminação, tanto de um lado quanto do outro, pro principal rival, é um negócio complicado depois de digerir e tem impactos na sequência do... Pode pegar agora, o Léo falou de Os Sinais, né? Eu achei que ele tava falando do filme. Dá medo esse filme aí, hein? Bom filme, hein? Voltamos! 3 brasileiros na Conmebol Libertadores e 2 na Conmebol Sul-Americana. Vamos ver como ficaram as quartas de final, seu Elton? Sim. Bom, tem essa dúvida aqui, né? Apenas um time faltando aí, que é o encontro entre Independente e Laú. Por causa das confusões que a gente vai tratar, briga de torcidas e tudo mais. Quem sair desse confronto, se é que sai alguém, enfrenta o Aliança Lima. Aqui embaixo. E os dois podem ser punidos e o Aliança Lima passar diretamente para a semifinal. Aí tem Lanús e Fluminense. Do outro lado da chave, Bolívar contra o Atlético Mineiro. E o Independente Del Valle contra o Once Caldas, que eliminou o Huracan. Vamos para Mendoza, na Argentina, terra de vinhos. Sim, né? Bons vinhos. Vamos lá com o Vladimir Bianchini, que mostra a segunda vitória do Galo para cima do Godoy Cruz, dessa vez em território argentino. Fala, Vlad. Alô, fãs de esportes, o Atlético Mineiro venceu o Godoy Cruz por 1-0 no estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina, e está classificado para as quartas de final da Conmebol Sul-Americana. O adversário será o Bolívar, da Bolívia. Com a vantagem por ter vencido o duelo de ida por 2-1 na Arena MRV, o Galo começou na defesa. Embalados pela torcida que empurrou o time, o Godoy Cruz se lançou ao ataque e quase teve uma grande chance, quando a bola bateu na mão de Vitor Hugo. O juiz chegou a anotar o pênalti, mas após consultar o VAR, acabou anulando a decisão. Durante a primeira etapa, o Atlético Mineiro não finalizou no gol, mas no segundo tempo, logo aos 2 minutos, abriu o placar com um belíssimo gol de Natanael, que aproveitou a sobra e chutou com força, sem chances para o goleiro. Cara, acho que esse gol veio no momento certo, vamos dizer assim. Vinha de algumas partidas, acho que não demonstrando todo o meu potencial. Acho que esse gol foi importante, dá confiança, um gol que nos deu a classificação. A gente sabia que jogar aqui era muito difícil. Com a desvantagem no placar, o Godoy Cruz se lançou ao ataque e tentou de todas as formas pelo menos empatar o jogo, mas o goleiro Everson estava muito seguro e fez boas defesas. O final da partida foi tenso. Montoya foi expulso após acertar um tapa em Alan Franco. Após o apito final, os jogadores do Atlético Mineiro comemoraram a vaga às quartas de final. Tá brigando por título, tá disputando jogos importantes, é muito bom pro nível da equipe. Então acho que quanto mais você está disputando o título, você está passando de fase, você está mostrando que o seu nível é alto, então a gente tem que manter isso e cada vez mais subir. O Atlético Mineiro volta a campo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro no próximo domingo às 8h30 e precisa da vitória para se recuperar na competição. Valeu, Vlad, obrigado. Então fez o dever fora de casa. 1-0 para o Galo. O Godoy Cruz teve mais posse de bola, 56% contra 44%. Finalizou mais o time argentino, 12-7. No alvo, 3-1. Grandes chances, empate, 2 chances para cada um. Ações na área rival também em vantagem do Godoy Cruz, 26-9. Cruzou muito mais bolas, 51 bolas contra 5 do Galo, que é quem avança. Ô Elton, o primeiro tempo foi muito ruim, né? O gol do Natanael dá uma mudada completa no cenário que era ruim para o Galo, que sofreu certos riscos no primeiro tempo. Sim, proporcionalmente falando, a gente viu o Atlético fazer o que o Palmeiras fez, só que é uma questão também de contexto, né? A vantagem era menor e o jogo era fora de casa, mas foi o Atlético que conseguiu manter o seu padrão enfrentando o Godoy Cruz, que se arriscou. Eu acho que, diferentemente do Universitário, o Godoy Cruz foi um time mais afoito para tentar chegar ao ataque. Tanto que o Natanael teve chances de chegar à linha de fundo e fazer cruzamentos.
tanto que ele acabou fazendo gol, o Arana do outro lado também. O Cuca manteve essa formação num 4-3-3, né? O Alexander cada vez mais tendo espaço nesse time titular. Boa contratação, né? Boa contratação e faz essa função muito bem, né? De área a área. O Scarpa à frente de 2 volantes, né? Jogando um pouco mais à frente. O Coelho, e aí tem sido um destaque silencioso, né? O Rony jogando como um falso 9 ou um ponta, trocando de posição com o Hulk. O torcedor do Galo já tem se acostumado com isso. Mas foi um time de uma rotação realmente um pouco mais baixa. Mas, mesmo assim, o suficiente para vencer o jogo, né? Mesmo assim, sendo um time mais consistente. O Atlético tem, assim como tinha o Botafogo, 3 competições. O Atlético tem um Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então, olhar... E a gente olha o banco de reservas, o Cuca não vai mudar, não vai mudar. Mudou depois, já 30 do segundo tempo, né? Que ele começou a fazer as mudanças. Ele está pensando também em muitos jogadores que estão no banco de reservas que podem ajudar no Brasileiro e na Copa do Brasil. Por isso que eu acho que essa rotação um pouco mais baixa, controlando o resultado e mesmo assim ampliando ele, né, chegando a 3-1 no agregado, foi algo que foi pensado olhando para a temporada que o Atlético tem pela frente. Tanto que jogadores como o Caio Paulista, Dudu, né, que também estava no banco de reservas, jogadores como esses não entraram em campo, né, não foram nem colocados em campo. Eu acho que tem uma questão também de poderem ajudar em determinados momentos nessa temporada. Uma classificação justa de um Atlético que vai de novo recuperando aquela estrelinha que a gente tinha colocado de favorito ao título da Sul-Americana. Primeira fase meio decepcionante, conseguiu uma classificação através dos playoffs para chegar às oitavas de final e agora consegue a classificação para as quartas com muita autoridade. E deixando aquela semana dos bolsos para fora, para trás, né? Depois de eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, agora avançar também na Sul-Americana. É isso aí, meus amigos. O Galão da Massa tá classificado, né? É o que importa. Entendo que a gente sempre espera mais do Galo, né? Pelo investimento, pelos nomes que o Galo tem. Mas, assim, cara, pela pedreira que a gente vai ter nessa sequência, eu acho plausível o Galo ter segurado um pouco. Por mais que sofreu alguns riscos ali, né? O Everson no primeiro tempo fez uma grande defesa. Mas se é um adversário que você pode dar uma brecada, seria o Godoy Cruz, né? Porque é um dos bem fracos aí, né? Da competição. Né, a gente também não pode falar que é um grandíssimo adversário. Fez até um bom jogo na Arena MRV, mas longe de ser o nosso maior desafio na competição. Né, serviu para passar, serviu para pegar mais confiança, classificou bem de virada, né? Apesar de um susto ali na Arena MRV, e agora tranquilo, entre aspas, né, na medida do possível, essa classificação 1-0, não sofreu muito, né? E agora, meus amigos, Bolívar. E agora, deixando de lado a Sul-Americana, vamos pro confronto, meus amigos, da Copa do Brasil, Galo e Cruzeiro. Meus amigos, vai pegar fogo a Copa do Brasil, é o confronto mais esperado aí das quartas da Copa do Brasil. Tenho certeza aí que a massa tá muito ansiosa e, assim, tô confiante que o Galo vai fazer uma boa partida na MRV para levar uma boa vantagem para o Mineirão. E o Cuca, ele deve poupar, meus amigos. O time deve ser bem mexido mesmo, para o time aí chegar com perna no clássico e também não ter a possibilidade aí de algum jogador importante, né, sofrer algum tipo de lesão. Então o Galo vai focar totalmente aí na Copa do Brasil no meio de semana, vai deixar um pouco de lado aí esse jogo contra o São Paulo. Um empatezinho, um pontinho lá no Morumbi, seria lindo, massa. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Os comentaristas debateram a classificação do nosso Galão, não foi de se encher os olhos, mas, meus amigos, na Copa, às vezes o mais importante é passar e se classificar, não é mesmo? Vou ficando por aqui, comenta o que você achou do vídeo aqui abaixo, compartilhe para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Galo, deixa a sua inscrição caso não se inscreveu. Eu vou ficando por aqui e dá-lhe Galo!